E vamos começar o episódio número 2 do podcast do Ora Cá Estamos. Antes de mais, bem-vindos. Este episódio vai ser referente a um que gravámos a semana passada sobre a culinária. Muito bem. Tu já estás esquecida do que é que foi, não é? Não. Já não te lembras do que é que falámos? Não, já veio. Eu vou relembrar. Já veio à lembrança. Ana. Falámos sobre culinária, sobre a tua culinária. Ui. És a mestre de culinária. Oi. Portanto, agora, preparem-se. Kim Barreiros. Todos vocês que nos estão a ouvir vão aprender sobre comida. Ora bem, bem-vindos a mais um podcast do Ora Cá Estamos. O meu nome é Jamie e estou aqui com a... Ana. Olá, Ana. Olá. Mais conhecida como a Iana. A Iana. Como estás, Iana? A Iana está ótima. Está muito bem. Pois é, já estamos no segundo episódio. O primeiro foi basicamente uma intro, uma apresentação do que é que este podcast vai ser e quem nós somos. Um bocadinho de quem nós somos. Mas agora vamos começar os episódios normais e esperamos que vocês que nos estão a ouvir e também a ver, porque como já tinha referido no primeiro episódio, temos uma versão de vídeo, não é nada elaborada, é só uma câmara, estamos a olhar para ela neste momento. Olá. E é esta a gravação que nós temos no YouTube, mas como eu sei e como eu também o faço, eu gosto por vezes de ouvir podcasts e vê-los ao mesmo tempo. Sim, tu tens um bocado esse hábito aqui em casa. Tenho. Ponho o YouTube ali a trabalhar e de vez em quando, porque gosto de vez em quando a pessoa está a dizer qualquer coisa interessante, olhar para a imagem e ver qual é a reação, qual é a cara que eles estão a fazer ou o que é que se está a passar, e acho isso interessante. Tu já sei que não és muito disso. Eu sou mais de podcast ouvir. Só? Porque, sim, não que eu não goste de olhar para o vídeo, mas porque eu utilizo o podcast quando estou a fazer algo que não posso parar para olhar para uma televisão. Portanto, ou vou a passear o cão, ou estou a dirigir para o trabalho, caso ande um dia em que ando transportes públicos, o que não tem acontecido ultimamente. Mas também podes fazer no carro. Eu sei que tu não gostas muito de ligar o teu telefone ao carro. Nesse aspecto. Não, porque eu sou uma pessoa que gosto muito de me concentrar no tu carro. Vais ali concentradinha na estrada. Vou porque é sabido que eu sou uma pessoa que não gosta de conduzir, mas acho Toronto uma cidade muito agressiva e todo o cuidado é pouco, toda a atenção é muito pouca. Isso é uma verdade. E então não gosto de me distrair, não me importo de ter o rádio assim ao fundo ligado, com que não me distraia. A música não distrai tanto, não é? A música Não, é uma não. coisa que está ali por trás, e a não ser que seja uma música que nós gostamos e que sabemos Sim, a letra e sim. estamos ali a cantar, mas em termos gerais não nos afeta tanto. E eu tenho tendência a pôr uma estação de rádio que passe música que seja agradável, mas que não me leve a abanar o capacete, né? A estar ali. Portanto, sim, eu no carro tento evitar podcast por essa razão, mas mesmo no trabalho, hora do almoço, se é quando tenho tempo, gosto. Portanto, o podcast para mim faz-me companhia. E é mesmo só áudio para ti? Em áudio, exato, em áudio. Portanto, já vou mais para essa tendência. Já sabemos que gostas do áudio apenas, mas agora vamos falar um bocadinho de... Eu não sei se... Eu ia dizer que isto agora era uma nova vertente tua na parte da culinária, mas não é. Tu sempre cozinhaste, sempre admitiste que não gostas de cozinhar. Não, nem por isso. Mas, não obstante isso, gostas de cozinhar para a tua família, para nós, aqui em casa. Sim, isso dá-me prazer. Digamos, não és aquele tipo de cozinheira que gosta de cozinhar para 50 pessoas. Não, nem gosto de estar na cozinha mais de uma hora, mas se tiver que estar, estou, claro. Mas sim, gosto de cozinhar para a minha família porque o cozinhar, culinária, até parece que é chefe, o cozinhar para mim tornou-se uma fonte de procurar ser saudável. E eu acho que é um dos pontos principais de se viver uma vida, ou tentar viver uma vida mais saudável, é, sem dúvida, através daquilo que comemos. E então, por muito que não se goste de fazer uma coisa, neste aspecto, o resultado, as consequências justificam o fazer-se isso. Mas sim, gosto muito de cozinhar para vocês e acho que
Torna-se, é um desafio interessante. E temos de dizer que o o episódio live que nós fizemos, isto é tanta coisa que nós fazemos que às vezes torna-se difícil. Os ficheiros estão assim um bocado a entrar em órbita. Mas o programa que fizemos live na semana passada sobre a culinária, em que tu falaste e que mostrámos algumas fotografias, algumas das receitas que tu tens vindo a fazer ultimamente, uma das coisas que tentámos pôr logo ali à partida foi dizer que tu não és chefe de culinária, nem nada que se pareça, apenas estás a tentar comer mais saudável. É isso. Não sou chefe, nunca, nem sequer fiz. Aqui há uns anos estava na moda aqui, sobretudo aqui em Toronto, aqueles workshops de culinária, né? Em que todas as semanas havia uma noite em que cozinhava-se em casal e não sei o que mais. Depois aquilo com a pandemia, claro, deixou de estar na moda, mas... Não se pode. Mas eu nem isso fiz. Eu nem workshops fiz, nem nada que o pareça. Eu cresci com... A minha avó paterna era um bocado como eu, não era muito assim virada para a cozinha, fazia-o por necessidade também. A minha avó materna não. A minha avó materna gostava de cozinhar e cozinhava muito bem, por acaso, e eu cresci com ela, e depois com a minha mãe, que, ao contrário de mim, é capaz de passar o dia todo na cozinha e fazer mil e um pratos e experimentar coisas diferentes. E agora que descobriu o YouTube e as receitas no YouTube... Não há mãe para ela. E graças a Deus. E eu nunca fui assim, né? Eu lembro-me quando estava na faculdade, eu passava pela cozinha, e às vezes era, a parte das vezes durante a semana, porque a minha mãe trabalhava, a minha avó materna é que estava a cozinhar, eu dizia sempre, não precisam de ajuda, pois não, lá é outro estudar. Portanto, eu nunca. E o que é estranho é porque toda a minha família me vê como alguém que não gosta de estar na cozinha, porque eu graças a Deus, consegui. Tu realmente fizeste uma campanha de marketing muito boa, desde tenra idade, que ninguém me chateia. Que realmente vincaste esse teu lado de não gosto de cozinhar e não me metam na cozinha e tal. E então, parabéns, foi uma campanha de marketing muito boa da tua parte. Se precisarem dos meus serviços é só dizer. Muito sucesso, gostei, acho bem. Mas a verdade é uma, e é a que eu conheço, que é, podes dizer a toda a gente que não gostas de cozinhar, mas sabes cozinhar relativamente bem. Sim, aprendi a base com a minha avó e a minha mãe. Sim, mas tu tens, e isto é uma coisa que não se aprende, não é? Nós ainda hoje falámos sobre criatividade e o que é ser criativo e aquilo que nós temos naturalmente de criativo e aquilo que se aprende. Tu, neste caso, está em ti. É uma coisa que te é natural. Tu, enquanto estás a cozinhar, tu estás a seguir uma receita, mas das duas uma, ou mudas a receita porque achas isto tem um bocadinho a mais disto ou aquilo, ou não tens um dos ingredientes que lá... Ou posso não gostar de um dos ingredientes. E viras e vais buscar outra coisa. Sim. E consegues criar a receita um bocado à tua maneira. E, acima de tudo, tento adaptá-la de uma forma saudável. Isso realmente foi algo que eu fui desenvolvendo com o tempo, observando grandes chefes, e toda a gente sabe, um dos chefes que eu mais gosto de ver é o Jamie Oliver. Só porque o nome dele é Jamie. O nome dele é Jamie. Certo. Mas não quer dizer que tudo o que ele faça seja saudável, mas ele tem um livro de receitas vegetarianas muito bom. E eu adaptei muitas... E o que ele recentemente também tem estado a fazer, adaptar algumas das receitas dele mais tradicionais e dar-lhe assim uma versão mais saudável. E isso realmente eu tenho muito interesse nisso, porque infelizmente vivemos numa sociedade onde praticamente nada do que nós consumimos é natural, ou biológico, ou o que quiserem chamar. E muitas das vezes comecei a ler, e um dos artigos que me chamou mais... E eu não leio qualquer coisa, como tu sabes. Eu vou muito assim à pesquisa. Sim, gostas de fazer as tuas pesquisas. E fui, portanto, de um centro médico que eu li, uma das coisas que me chamou muita atenção, já há bastante tempo, foi o facto de se estar a promover imenso as carnes brancas, etc. E o que um dos médicos disse foi, sim, mas não vamos exagerar na quantidade que se come, porque essas carnes
foram criadas com substâncias que ficam nelas e que passam para o ser humano. E que mesmo sendo as que menos mal fazem, não quer dizer que não venham a fazer mal se consumidas uma quantidade doida. Por exemplo, e nós gostamos imenso, o peito de galinha é uma dessas carnes, né? Em que tem que se ter cuidado, porque a não ser que a galinha seja, o frango seja ali criado, venha proveniente de uma quinta, e fomos nós que realmente criamos a galinha e realmente estamos a comer um frango biológico. Mas infelizmente esse não é existe, o caso né? hoje em dia, não é? E nem as verduras, nem nada. Portanto, baseado nessa ideia, e depois o facto de a médica dizer que os níveis de colesterol estavam a ficar altos e que aos 40 é que começam a aparecer os problemas e não sei o quê. Eu comecei a ter esse cuidado, mas depois pensei, mas porquê abusar até aos 40? Se nós começarmos a fazer um nível de saúde, um nível de alimentação saudável, quando somos mais jovens e mais pequenos, não vamos ter que mudar drasticamente. Não quer dizer que nós tenhamos feito isso, mas mudamos muita coisa, né? Sim, mudamos, mas é como tu estás a dizer, foi gradual. Foi uma mudança gradual. E então pensei, por que não introduzir isso aos nossos filhos, né? E, portanto, a nossa filha, essa já tem tendências assim mais para comidas vegetarianas, etc. Mas também tem um bocado a ver com a idade. Ela Tem. já está com 17 anos e já começa a perceber o que é que é bom e o que é que não é. O que é maléfico, exato. O nosso filho, por sua vez, é um carnívoro que sai a nós também o somos, né? Também o éramos. Eu acho que a gente é sempre, né? A forma como se modificam as coisas é que não. E, portanto, comecei a pensar nisso. Comecei a pensar como é que eu posso continuar a desfrutar do sabor, por exemplo, de um bife que eu gosto, ou seja lá do que for de carne, mas sem ser frito, por exemplo. E que não me faça mal. Exatamente. Portanto, exato. E uma das coisas, a primeira coisa que eu eliminei, não é que a gente já comesse muitos. Eu cresci numa casa onde não havia muitos fritos, mas havia, claro, porque a cozinha portuguesa... Somos campeões. Tem muito. A minha mãe deixou de fazer fritos também há muito tempo, desde que o médico do meu pai lhe disse que ia dar cabo do fígado se comesse fritos. A minha mãe tirou logo. E eu prestei atenção a isso e também eliminei os fritos de tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, e eu disse isso no live no outro dia. Há momentos e ocasiões específicas para determinadas coisas e nós comemos batatas fritas se calhar 2 ou 3 vezes por ano em momentos muito específicos. E chega. Mas até mesmo a batata frita, tu conseguiste fazer... conseguiste exatamente dar a volta à batata frita tradicional feita em óleo, não é? Para uma batata frita que tu fazes no forno. Faço no forno, exato. E que tem, e eu posso aqui confirmar, que tem basicamente o mesmo sabor e evidentemente não nos está a fazer mal. Não, porque é uma batata comparativamente normal. ao do óleo. Exato, é uma batata descascada da mesma forma que seria para fritar. Tenho tendência a fazê-la em cubo, que é o que em inglês se chamam de wedges, que é em vez de ser palito, o que pode ser. As de palito, tipo em dedo, eu tenho tendência a fazer mais a batata doce. As outras, também às vezes é mais uma questão de estética, e que vão ao forno e são temperadas com um bocadinho só de azeite e umas ervitas para pôr assim um bocadinho de sabor. E é só. Eu nunca gostei de sal nas batatas fritas, portanto nunca pus sal na batata frita, também não vou pôr muito sal agora nestas. E uma das coisas que eu tenho dado a notar ao longo desta caminhada e desde que começámos a mudar um bocado isto, por exemplo, nas pouquíssimas vezes que comemos fritos, eu depois dá-me azia, eu fico mal disposta. O que para mim é um índice de que realmente o meu corpo ou o nosso corpo, se calhar em geral, não gosta de consumir comida frita. Enquanto que se eu comer as batatas, seja a batata doce ou sejam as outras que faço no forno a imitar a batata frita, não me faz mal. Pois. Não sinto nada de errado com isso. E depois já há o outro lado da questão, que é a questão do sabor. E isto é na nossa cozinha portuguesa, e nós somos terríveis quando conta isso. Tem que ter sabor e tem que haver aquele excesso de sal, de iguarias e de sal, e de tudo mais. E outro dos mitos que existe é que toda esta comida
não vou chamá-la de vegetariana, porque não é bem vegetariano o que nós fazemos. Não, nós consumimos carne, só não consumimos muita carne. Exato, mas este tipo de pratos, vou chamá-los transformados, né, em mais saudáveis, que não têm o sabor. Eu para comer um belo prato de X ou Y tem que ser feito como deve ser. E a verdade é quando se consegue ir buscar sabores às especiarias que nós temos disponíveis, o prato fica com um sabor impecável. Se calhar até melhor do que o original. Até às vezes melhor que o original. E isso é um daqueles mitos que normalmente se ouve muitas pessoas dizer: eu não gosto de vegetais. Se calhar eu também não gostava de vegetais. E eu, quando era pequena, também não gostava. Porquê? Por várias razões. Porque os deixavam cozer demais. Era uma papa autêntica. Eu gosto do vegetal, que é assim que deve. E o outro erro em se deixar cozer muitas verduras é que elas depois perdem todas as vitaminas e tudo de bom que elas contêm. Daí que, por exemplo, um espinafre se deve comer cru. Uma alface se come crua, porque contém tudo e mais alguma coisa que faz bem à saúde. E quanto mais coze, ora, o ferver mata veneno. Portanto, vai matar também as coisas boas, né? Vai destruir tudo. Portanto, essa era papa autêntica, eu não gostava. E a outra porque não tinha sabor, porque eram cozidos em água com sal e depois punham assim um bocado de azeite por cima, ou vinagre, ou fosse lá o que fosse. Epá... Pois, não tinha sabor nenhum, quer dizer, dava o sabor ao vegetal, não é? Pois, à verdura, o que não é muito agradável. Não é muito bom. E daí que eu também, antes, dizia que não gostava de verduras, mas hoje em dia, quando tu apresentas ali um prato de legumes, seja ele qual for, eu estou lá. Tu devoras. Estou lá, não há problema. E é esta parte que foi porque nós decidimos fazer o programa a semana passada, foi exatamente para podermos falar sobre estas pequenas diferenças que nós podemos fazer em termos de alimentação e em termos de culinária, em termos de como é que criamos os nossos almoços ou jantares, que podem ser de alguma forma mais saudáveis e que isto pode... eu acho que existem muitos mitos. Não sabe bem, é muito difícil fazer, eu não percebo. E eu acho que o facto que as pessoas vão sempre para o facilitismo, né? Eu sempre fiz assim e vou continuar a fazer assim. Acomodaram-se. Sim, exatamente. A acomodação é um problema. Muito grande. Em todas as áreas da vida. E não dar uma pequenina hipótese, quer dizer, a maior parte das pessoas dizem não como isso. E o comer com os olhos. Olhou, não gostou, faz-me lembrar um bocado o nosso exemplo com a francesinha, a primeira vez que comeste, né? Realmente quando se olha e a francesinha passagem é um ataque, exato, deve-se comer uma vez cada 10 anos. Um ataque cardíaco num prato. E depois de consumir a francesinha passo um mês abatidos de fruta e coisas do género, mas já há muitos anos, né, recordo, foi a primeira vez que comeste e realmente não tem um aspecto muito agradável quando se olha para ela, mas o sabor está lá e portanto olhando para um prato e dizer eu não gosto disso só porque não tem bom aspecto, não sei o quê. Isso está errado, porque por vezes tem bom aspecto e é muito bom. E o facto de faltar um ingrediente na receita, não é, foi o que tu disseste há pouco, não é motivo para não se fazer receita. Ou se salta ou se substitui por outra coisa. A não ser que seja o ingrediente principal, né? Se vais fazer uma lasanha com courgette e não tens courgettes, aí é um bocadinho complicado. Mas se for, por exemplo, orégãos ou uma coisa assim mínima, salta, põe outra coisa. E se calhar, depois, fazendo a receita sem aquele ingrediente, depois com aquele ingrediente, é o mesmo prato com 2 sabores diferentes. E não ter medo de fazer as experiências. Exato. Não? Se está errado, vamos Pronto, comer. já sabes que para a próxima não vais fazer Há isso. mais comida em casa. E experimenta-se outra coisa. Bom, e na verdade fica aqui a deixa então para darem um saltinho à nossa página do Facebook, no Facebook / não sei como é que se dizem. É uma barra, não é? É uma barra. Acho que é. Isto é o que acontece quando vivemos nestes países ingleses há muito tempo. Há certas palavras que não sabemos. Acho que é barra. Mas deve ser barra. Também, portanto, como Facebook... se fala de inglês em Portugal, não se vai. Acho que não é muito grave, não é? Facebook / Ora Cá Estamos. Estão lá o vídeo da culinária.
Das nossas sugestões. Das sugestões. E aí podem ver algumas das fotografias, de alguns dos pratos que nós tirámos fotografias que tu fizeste, mas também, e antes de irmos, só dizer que vais começar em breve a publicar essas fotos com a receita e com aquilo que tu estás a utilizar e a explicar um bocadinho. Explicar a razão pela qual, por exemplo, um bife de galinha dá para 4 pessoas. Exato. É aquilo que eu disse. Nós adoramos carne e queremos continuar a comê-la, mas há que ser, tem que ser, tudo na vida tem que ser moderado. Caso contrário, chega a um ponto em que o médico diz, ok, olha, ou para ou não vais estar cá para contar a história. E nós, portanto, vais fazer essas publicações nos teus perfis pessoais, mas nós aqui vamos fazer sempre o share no Hora Cá Estamos. Portanto, podem estar atentos à nossa página, continuar atentos à nossa página, que podem ver então essas ideias aqui da Ana, da chefe Ana. Ui! Agora tens mais uma posição no teu sei, eu cardápio. Barreiras, como é que é? Chefe de culinária, não sei o quê, como é que é aquela música? Não sei. Não é? Vai uma coisa assim. Não é chefe de culinária, acho que é. Prontos, a chefe Ana, foi um prazer estar na sua companhia. Vamos agora comer qualquer coisita, não é? Vamos. Não vamos, mas depois vamos. A todos a todos os que nos estão a ouvir, sigam-nos e façam. Partilhem, divulguem, sei lá, que mais. Se gostarem desta conversa, partilhem com os vossos amigos. Nós agradecemos e estaremos de volta no próximo episódio. Fiquem bem. Tchauzinho.